Você resolveu comprar um automóvel e decidiu que ia usar o recurso que você tem no valor de R$ 100.000 para comprar o carro à vista. Porém, você deve ter visto algum vendedor de consórcio falando que você deveria usar parte desse dinheiro para fazer a aquisição. Eu vou dar minha opinião de como que vai ficar esses valores e quais seriam algumas opções de consórcio que eu poderia recomendar para o seu perfil. Mas a pergunta é: será que vale a pena comprar à vista ou usar um sistema de consórcio? É tudo isso que eu quero contar para você nesse único vídeo. Se você tem interesse em saber como vai ficar a finalidade do seu dinheiro, assiste esse vídeo até o final. O que a gente vai fazer? Vamos entrar no site do Web Motors. Vamos colocar mais ou menos o valor de carro aí de 100 mil. Como a gente pretende cogitar o preço dos 100 mil, a gente tem que pegar carros aí, ó. Carros de até 100 mil, com até, ou até 10 anos de uso. Vamos ver se a inteligência artificial vai buscar. Então a gente faz um filtro. Entendi. Aí ano, tá vendo? Bonitinho. Aí aquele site dá algumas referências. Então, claro, a gente está fazendo essa pesquisa agora dia 16 de janeiro de 2026, né? Então a gente tem aqui o Fiat Strada, nunca ouvi falar o nome desse carro, é uma Saveiro, tá vendo? Então tem carros aí que tá dentro dos 100 mil reais. Por que eu tô colocando até 100 mil? Porque às vezes você tem o 100 mil específico para você comprar o automóvel, mas às vezes a melhor proposta que eu vou montar para o seu perfil vai ser um crédito um pouco mais baixo, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, você tem opções, claro, vai depender da finalidade do bem que você está querendo fazer a aquisição. E eu vou explicar porque eu coloquei até 10 anos de uso, tá? Porque toda vez que você fala de consórcio, vai depender da marca da administradora que você está fazendo a contratação. Então, tem marcas de administradoras que vai exigir o ano de uso do veículo, ok? Então, se você quiser colocar aqui, ser mais um pouco mais cético na sua análise, você consegue já descer aqui e colocar o Mini 2016. Ah, não, Bel, eu gosto de um carro 2019. Também consegue fazer essa métrica aqui, ó, e acha também bastante opções. Ah, Bel, meu mínimo. Ah, eu quero trabalhar no mínimo com carro de 90. Também dá para fazer esse filtro aqui. E é bem legal porque você consegue escolher até a sua região. Como a gente está aqui em Valinhos, apareceu a busca em Valinhos, mas se eu quiser tirar, por exemplo, e colocar, sei lá, o estado de São Paulo, a gente tem bastante cliente nesse lugar, né? Ó, aparece também bastante opções, ó. É só você ir descendo. Então é isso, esse é o cenário. Se você quiser comprar um automóvel, pensa sempre no ano de uso, porque ele vai ser facultativo para a nossa decisão. Agora eu vou mostrar para vocês a tela do que eu decidi montar para vocês em relação ao dinheiro. Eu escolhi o consórcio Magalu, baseado em dados. A gente entrou no grupo 5284. Vou até mostrar para vocês depois que eu fizer a apresentação do plano, que ele está num grupo com taxa de 18%, mais um de fundo reserva no prazo de 80 meses, é um grupo em andamento, e você assumiria 80 parcelas de R$ 1.487,50. Então, eu estou supondo que você tem 100 mil reais e não vai usar para comprar o carro à vista. Você vai optar em usar o sistema de consórcio, ok? Para fazer esse planejamento. Então, o que eu fiz? Cara, por mais que você tenha a intenção de contratar um consórcio, você tem a expectativa de usar esse dinheiro para comprar um automóvel, porque muitas das vezes você vendeu um carro e complementou com o recurso do bolso e está com esses 100 mil reais aí parado e você precisa do automóvel. Então, aqui eu vou sugerir, dentro desse grupo 5284, 67% de lance. Eu vou mostrar para vocês por quê. Eu vou entrar aqui no meu sistema. Então, eu entrei aqui no grupo 5284, eu já tinha analisado antes de fazer essa edição desse vídeo. Esse grupo ele rodou 17 meses, né? E a última assembleia aconteceu agora no dia 24 de dezembro de 2025. E aqui mostra as contemplações mensais. Uma contemplação por sorteio, duas contemplações com 25%, que é chamado lance fixo. Teve contemplação com lance fixo de 45%, duas contemplações. E aqui é o lance livre, que eu trabalharia com um cliente que tem dinheiro e que gostaria de fazer uma oferta aí para ele poder economizar o recurso do bolso. Então, nesse cenário, a gente pegou as últimas contemplações. Então, em dezembro, saiu com 66,66%. Eu estou sugerindo que o cliente oferte 67%.
e aqui teve outra de 68 e outra de 70. Só que eu também analiso os meses anteriores, então se a gente retomar uma assembleia, que é a assembleia do mês 11, eu consigo ver também a quantidade de pessoas que foram contempladas. Então, a assembleia do dia 26 de novembro, sorteio, lance fixo de 25, lance fixo de 45, 65% e 62%. E eu analisei também o terceiro mês, para mim poder me basear nesse 67, só para vocês entenderem mais ou menos. Claro que aqui, gente, se o cliente quiser ter um pouco mais de assertividade na contemplação, a gente vai recomendar que o cliente oferte um lance maior. Aqui é para dar uma possibilidade do cliente concorrer ali mês a mês e ter a possibilidade de ser contemplado sem descapitalizar todo o seu dinheiro. Então, aqui na Assembleia do mês 10, ok? Teve uma contemplação por sorteio, 4 contemplações com 25%, que é o lance fixo, 2 contemplações com lance fixo de 45% e teve contemplações com 71% e 62%. Então faz as contas aí na sua casa. Se eu fosse me basear nos últimos 3 meses, se eu tivesse ofertado 67%, o cliente não teria sido contemplado? É mais ou menos assim que a gente faz a análise. Claro que é um pouco mais completo, mas inicialmente seria isso. Se eu fosse pegar o histórico daquele grupo, se eu tivesse ofertado aquele determinado lance, eu teria sido contemplado todos os meses? Sim. Claro que a gente tem a nossa margem, a gente sempre coloca um percentual um pouco acima, para o cliente poder ter um pouco mais de assertividade. Então vamos pensar que esse é o mundo, né? Do mundo da Alice, né? Do País das Maravilhas, onde tudo flui, né? Como a nossa expectativa, e o cliente vai lá e faz a oferta de lance e ele consegue a sua contemplação. Vou voltar para a minha tela anterior. Então, aqui o cliente foi lá e ofertou 67%. Esse 67% é equivalente a 67 mil. Então, o lance ideal que eu recomendaria para o cliente pautado nesse grupo é de 67% baseado nesses últimos 3 meses. E por que eu não considerei só dezembro? Porque dezembro é o mês mais atípico, geralmente tende a ter menor percentual de lance, menores quantidades de pessoas ofertando lance. Por isso que é bom sempre buscar um pouco mais de prazo ali para a gente poder ter uma assertividade. Aqui o cliente contratou um consórcio de 100 mil, vai assumir 80 parcelas de 1.487 e vai ofertar um lance de 67 mil. Ok? Aí aqui, como existem variações, eu não coloco assertividade de contemplação no primeiro mês, apesar de parecer muito óbvio que o cliente ele pode ser contemplado, mas eu sempre falo que pode ocorrer algo dar errado, né? Alguém pode ofertar um lance maior que o dele, e isso vai acontecer independente de quem vendeu. Então aqui eu fiz hipoteticamente, o cliente seria contemplado daqui 3 meses. Como ele contratou o consórcio em 80, ele está me devendo quantas parcelas? 77, ok? Então, se ele está me devendo, como me devia 80, pagou 3, que ele contemplou na terceira, aí falta 77 meses. Por que essa conta é importante? Porque eu vou pegar o lance que ele ofertou e vou dividir pelo tempo restante da dívida. Então, vai cair da mensalidade dele R$ 870. Ok? Que aí vem a mágica que eu vou mostrar para vocês. Então, a parcela deixa de ser 1.487 e vai para R$ 870 e a parcela dele vai para R$ 617. E o cliente descapitalizou apenas 67 mil e vai ter o carro ali no valor de 100 mil reais. Lembrando que o tema desse vídeo é: não quero descapitalizar todo o meu dinheiro, eu quero deixar parte desses 100 mil que eu tenho guardado para um investimento ou algo do tipo, que eu também vou sugerir aqui para vocês, ok? E aqui eu fiz quanto que sobraria, né? O cliente tem 100 mil reais, ofertou 67 mil, então sobraria ainda 33 mil reais. E claro, se o cliente tivesse um pouco mais de expertise, baseado na Selic, né, dos dias atuais, ele colocando no CDB, ele teria aí mais ou menos 1% de rentabilidade, que daria 330 reais, que ainda poderia fazer composição para pagar o valor da sua parcela. Então, se a parcela já era 617, com a amortização que ele deu, ele consegue ainda pegar a rentabilidade do CDB, desse dinheiro que ele não usou, e ainda conseguir abater da parcela, chegando uma parcela de R$ 287. O mais legal desse conceito é que a gente vai montar uma estrutura baseada para o perfil do cliente. Se o cliente falar, não, Bel, a parcela de 1.400 está tranquila, eu prefiro quitar o tempo de pagamento, a gente consegue também fazer essa dinâmica para o cliente. Mas qual é o foco? E aí, você acha que vale a pena pegar um consórcio de 100 mil e guardar 33 e ainda usar esses rendimentos para pagar a parcela do seu bem? Lembrando que a ideia aqui não é trabalhar com prováveis contemplações, a ideia é que o cliente seja um pouco mais assertivo, apesar da gente não conseguir prever quem vai ofertar o lance em determinado mês, mas baseado em dados, ele teria grande chance, sim, de ser contemplado rápido aí, usando aí os 67% de lance, ok? Só que eu peguei um segundo cenário.
como vocês viram, eu vou seguir na Magalu, por quê? Muitas vezes você fala assim, Isabel, mas eu prefiro contratar o consórcio com embutido, porque aí eu vou usar menos recurso do meu bolso. Então, eu fiz 2 cenários. Eu vou fazer o cenário, o valor vai sobrar 100 mil na mão para vocês, e o cenário que ficaria ideal para o orçamento de vocês, ok? Então, aqui eu vou fazer um consórcio no valor de 120 mil reais, vai manter a mesma taxa, o mesmo prazo de pagamento, só que a parcela vai ser transformada correspondente ao 120. Inicialmente, você vai pagar a sua despesa, né, sobre o valor contratado. E aí você vai poder usar parte da sua carta de crédito, que nesse caso seria 25%, que representa 30 mil reais. E aí que vem as nossas contas, tá? Quando eu vou fazer a sugestão, eu vou manter o 67, é o mesmo grupo, ok? Só que aqui o cliente vai ter que aumentar o aporte, porque a gente está falando de 120, então ele vai ter que dar 80.400 de lance. Só que é o mais interessante, desses 80.400, ele consegue tirar 30 mil da própria carta de crédito para o pagamento do lance, ok? Então, eu vou seguir o mesmo exemplo, contemplou daqui 3 meses, falta 77 parcelas, todo o dinheiro que o cliente ofertou, seja embutido ou recurso do bolso, ele entra na subtração da dívida. Então, eu também vou seguir o raciocínio dividido pelo tempo restante da dívida e a parcela vai para R$ 1.044,15. Ou melhor, cai, né? A parcela cai, R$ 1.044. Então, eu vou pegar a parcela que já era R$ 1.785 e vou derrubar a parcela e vai para R$ 740. Faça até aí? Opa! Só que se o cliente usou o embutido, você concorda que ele não precisou usar tudo do bolso? Olha que cenário interessante. O cliente contratou um consórcio de 100 mil, vai usar apenas 50.400 de lance, porque dos 80.400, 30 é de embutido, ok? Então, vai sobrar 49.600 na mão do cliente. Então, ele contratou um consórcio de 120 mil, usou 30 mil de embutido e eu vou liberar na mão dele 90 mil reais. Isabel, mas eu quero um carro de 100 mil. Por isso que eu vou mostrar a terceira conta que eu fiz. Mas assim, se eu pudesse recomendar o consorciado, eu pegaria um carro mais barato, porque essa conta que eu vou ensinar vocês, essa é a que vai sobrar mais dinheiro para o cliente, beleza? E aí eu colocaria também no CDB, com os juros atuais, daria 1%, 496, e o cliente conseguiria aí abater parte da parcela que já era 740 e foi para R$ 244. Então, para pensar, o cliente ele deu menos dinheiro do bolso, a parcela ficou muito mais barata e vai continuar no mesmo tempo de pagamento, tá? Lembrando que também dá para fazer amortização reduzindo o tempo de pagamento. Nesse caso aqui, a gente optou em reduzir o valor da parcela até mesmo para ser mais expressivo, para você ver como fica barato. Beleza? E aqui eu vou seguir também o mesmo exemplo, consórcio Magalu dentro do mesmo grupo, porque foi a análise que eu fiz desse grupo, só que com um valor de 140 mil reais. Esse plano é o que vai sobrar exatamente o que você precisar na mão, só que ele vai ter um custo um pouco mais elevado e você não vai ter tanto dinheiro guardado. Mas eu vou trazer esse cenário porque na hora que você vai me trazer os seus interesses, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer determinada coisa, eu vou estruturar para você, eu vou montar a estrutura para você que vai ficar mais econômica para o seu orçamento. Não necessariamente só o que você sabe, eu também vou trazer um pouco mais a minha expertise para poder chegar próximo do resultado que você quer. Lembrando que eu sempre vou sugerir você comprar aquilo que está dentro do seu orçamento, não necessariamente só aquilo que você quer, ok? Vai manter a taxa 18, fundo de reserva, prazo de pagamento, só que a parcela vai ser transformada. Eu vou para uma parcela de 2.085. Lembrando que o foco é não gastar os 100 mil reais, é usar parte desse dinheiro para contemplar e ainda deixar dinheiro guardado, ok? Nesse caso, vocês também vão usar 25% de embutido, que é equivalente a 35 mil reais. O lance ideal vai manter o mesmo, né? 67%, mas para um valor de 93.800. Seguir a mesma regra aí, contemplei daqui 3 meses. E aí eu vou pegar o valor do lance ofertado com o embutido recurso do bolso e dividir pelo tempo restante da dívida e eu consigo derrubar R$ 1.218 da sua mensalidade. Então a parcela era 2.085, tirei 1.218, a sua parcela atual 867. E aí que está o ponto, né? Você não gastou 41.200, tá vendo que o valor é um pouco menor? Mas aí eu vou mostrar para vocês porque seria interessante também se você optasse por esse plano. Então você contratou um consórcio de 100 mil, não usou os seus 100 mil, usou apenas 58.800 e sobra ainda 41.200. Esse dinheiro ainda fica com você. Só que como você contratou um consórcio de 140
e optou em usar o embutido dos 35 mil, automaticamente eu libero na sua mão 105 mil reais. Então, se você quer muito comprar um carro de 100 mil reais, esse seria o plano ideal para o seu perfil. Ah, Isabel, mas qual que eu gasto menos dinheiro? Com certeza é o plano do meio, só que aí você vai ter que se contentar com um carro de 90 mil. Aí a pergunta fica, né? Para você, vale a pena essa flexibilização para poder ficar com um pouquinho mais de dinheiro? Aí essa decisão só cabe a você, beleza? E aqui vai seguir o mesmo exemplo, CDB vai os 41.200, 1% de correção, dá R$ 412 de rendimento mensal. Então, você deixa de ter uma parcela de 867, tira esse valor que você ganhou do CDB, e aí você tem uma parcela de 455. A pergunta é, vale a pena perder mais dinheiro e pagar mais em parcela para poder comprar o carro de 105 mil? Essa decisão só cabe a você. Na minha percepção, se eu pudesse recomendar um cliente, claro, né? Eu iria para a sugestão da proposta do meio, porque tem vários carros hoje que você consegue comprar com 90 mil. Mas se é o seu planejamento, você realmente se programou para esses 100 mil para o projeto do automóvel, com certeza eu contrataria esse plano, porque esse aqui realmente deixaria próximo do veículo desejado. Beleza? Tem um outro plano também, que é do consórcio Rodobens, eu falo bastante aqui, que é o plano pontual. Plano pontual por quê? Porque tem previsão para utilização do crédito, né? Eu vou contar uma por cima, mais ou menos, como funciona, mas eu tenho um vídeo gravado aí no canal do YouTube, na playlist do consórcio Rodobens, que eu conto todas as características desse plano, tá? Mas, em princípio, é isso. Eu também vou te vender um consórcio no valor de 100 mil, vai ter uma taxa de administração de 22,50, mais algumas taxas de seguros, tá? Não coube aqui, mas na hora da consultoria a gente passa para você. Ele é um plano um pouco mais caro do que os consórcios convencionais, por uma simples razão. O consórcio, ele é 2 em 1. Ele vai ter todas as características de um consórcio, que é os custos, mas ele também vai ter a previsão de um financiamento. Então, quando você opta pelo plano pontual, você vai assumir apenas um prazo de 60 meses, porque financiamento de automóvel vai até 60 meses, principalmente por parte da Rodobens. Então, você vai assumir uma parcela de R$ 2.148,15, vai pagar uma taxa de administração diluída no plano de 22,50, ok? E aí vem um ponto, esse plano pontual, você vai pagar durante 6 meses, durante 6 assembleias, a parcela de R$ 2.148, ok? E aí a empresa fala assim para você, cara, dá para esperar um pouquinho? Esse dinheiro vai ficar na aplicação? Dá para você esperar um pouquinho? Dá. Espera 6 meses, quando você completar os 6 meses, você pode solicitar a antecipação de mensalidade. Então, por exemplo, você completou 24 parcelas, chegou lá no sexto mês, você precisa ter 24 parcelas pagas. Então, a empresa vai exigir que você antecipe 18 mensalidades para completar as 24. Então, nesse caso, quando você solicita antecipação, você está pagando R$ 38.666,70. Nada mais é do que peguei o valor da parcela e multipliquei por 18. Em percentual, representa 38,67% na conta de padeiro que a gente faz, ok? Quando você antecipa 18 parcelas, automaticamente vai faltar 36 parcelas do seu plano. Por que eu trouxe esse plano também? Porque ele é importante para quem não gosta de prazo longo, né? Você quer pagar um consórcio mais rápido e quer ter uma previsão ali garantida que você vai conseguir pegar seu automóvel a partir do sexto mês e descapitalizando, claro, o menor custo aí para lance, porque esse grupo não tem lance, é somente antecipação e sorteio, ok? Então aqui, quando você contratou um consórcio de 100 mil e fez ali a antecipação de 18 parcelas, ainda sobrou no seu bolso 61.300. Claro que eu não contabilizei o valor da parcela, mas eu também não tinha contabilizado o valor da parcela das outras vezes que eu fiz a conta, ok? Se você coloca esse mesmo dinheiro no CDB, hoje com a Selic a 15%, né, com quase 1,20 de rendimento, 1,10 de rendimento, vai aí R$ 613. Claro que a sua parcela é muito mais alta, porque o tempo de pagamento também é muito mais curto. A parcela que era R$ 2.148, ela vai para 600, ou ela vai para R$ 1.534,81. Então, eu trouxe cenários de pessoas que contratariam o embutido e pessoas que gostariam de ter uma previsão de contemplação muito mais assertiva do que só fazer as tentativas. Apesar da gente fazer uma análise detalhada dos consórcios tradicionais,
a gente não consegue ter previsibilidade que alguém vai ou não ofertar um lance. E sim, o consórcio Rodobens dá essa previsão, pagou 6 parcelas, pode antecipar as 18, tá com o nome limpo, comprova a renda, 3 vezes o valor da parcela, cheque. É só pegar o automóvel. Lembrando que no consórcio Rodobens, você só pode comprar carros a partir, ou melhor, até 7 anos de uso. Você pode comprar 7 anos de uso, 6 anos de uso, 5 anos de uso, 0 quilômetro, né? Você não pode comprar 8 anos de uso, por exemplo. Não pode comprar 10 anos de uso, que é o caso da Magalu, que permite, porque é um consórcio mais tradicional. Beleza. Agora fala para mim. Você entendeu meu raciocínio? Gente, eu falo que quando a gente vai fazer uma análise por cliente, claro que eu usei simbolicamente aqui o valor de 100 mil, mas às vezes você está querendo comprar um imóvel, você está querendo comprar um caminhão e você já tem parte do dinheiro ou tem todo o dinheiro. Dá para fazer um projeto estruturado dentro do seu perfil. Previsão não existe em nenhum lugar, mas sim dá para fazer uma análise de crédito mais personalizada, minuciosa ali para o seu perfil e contar também, né, gente, com a sorte, porque muitas vezes ela existe, né? Tem alguns períodos muito específicos que a gente consegue ter mais assertividade na contemplação, mas nenhuma garantia ela é 100%, a não ser que você faça uma boa análise de grupo. Sim, a gente tem muita assertividade de contemplação, a gente tem bastante retorno de cliente contemplado, mas ele sabe exatamente o que está contratando. Então pode existir a possibilidade da gente acertar, como a gente faz com muita frequência, do cliente ser contemplado ali nos primeiros meses, mas pode ser que também não aconteça. Por isso que a gente tem parcerias com o consórcio Rodobens, que oferece outros produtos adicionais que pode se encaixar para o seu perfil. Se você ainda não comprou o seu consórcio e está pensando se vale a pena, marca uma consultoria personalizada e vem falar com o meu time comercial. Com certeza a gente vai entrar em um consenso e montar a melhor estratégia para você. Às vezes, a melhor opção é comprar à vista, também não tem problema. Claro que qualquer coisa que você puder parar e deixar no CDB te gerando renda vale muito mais a pena, tá bom? Ó, beijo para vocês, foi um prazer. E você já sabe, se você quiser comprar qualquer cota de consórcio, o nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. Beijo para vocês e tchau!